look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby lie in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? I look at all the lonely people. Olá pessoal, finalmente vamos ao vídeo do Revolver. É um clássico dos clássicos. Bom, eu sou daqueles que dizem assim, qual disco dos Beatles não é um clássico, né? Mas o Revolver é um clássico fantástico, é um disco muito importante, né? Eu penso assim, cada disco que os Beatles lançavam, eles eram todos importantes, mas um era mais importante do que o outro. Era uma escala, né? Era uma escada, né? Cada degrau, né, em direção ao alto de uma produção musical refinadíssima, que ao mesmo tempo não deixava de lado a simplicidade e a capacidade de nos emocionar com as melodias belíssimas que a banda compunha, né? Principalmente a dupla Lennon e McCartney, claro, mas também a essa altura já o George Harrison, né? Compondo músicas maravilhosas. Enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo do Revolver. Antes de mais nada, peço os likes, peço que você se inscreva no meu canal Marcelo Sanches, discografia comentada dos Beatles, para que a gente continue fazendo aí os vídeos no YouTube sobre uma das bandas mais queridas de todos os tempos, né? E para que a gente tenha em português um programa com boa visibilidade, né, na rede sobre os Beatles, né? Eu sei que tem muita gente boa falando sobre música de uma maneira geral, vários canais muito bacanas, eu tenho ouvido muita coisa, e realmente é um pessoal muito entendido, né? Mas, inclusive também, eu acho que sobre Beatles, mas quanto mais programas sobre Beatles, melhor. Então, deem aquela forcinha. Gente, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero recomendar para vocês, além de escutar o Revolver, né? Depende da pronúncia, além de escutar esse disco o dia inteiro, se possível, né? Eu quero recomendar para vocês 2 livros muito bacanas para vocês entenderem o contexto da criação do disco Revolver. O primeiro é esse aqui, né? Beatles 1966, escrito pelo Steve Turner. É um livro brilhante, muito, mas muito bom, muito detalhista. O cara faz uma análise minuciosa de todo o contexto da época, 1966, né? Que fez com que surgisse, né, um disco como o Revolver, né? O contexto sociocultural da época e a vida pessoal dos Beatles, né? Eu acho que é essencial que vocês tenham esse livro e leiam, para vocês entenderem o processo criativo da banda. O outro livro é este aqui, do Sérgio Molina, Música de Montagem. Esse livro, gente, é um livro que foi muito pouco divulgado, até onde eu sei. Eu descobri ele ao acaso numa grande livraria aqui de São Paulo. E ele é muito interessante, porque aqui o Sérgio Molina, ele vai falar, o subtítulo é A Composição de Música Popular no Pós-67. Mas ele já fala, inclusive, aqui do Revolver, fala muito dos Beatles, além de outros artistas da música brasileira. Ele é uma fera, esse cara. Ele fala muito, ele explica toda a transformação que passou a ocorrer nos estúdios de gravação, como os Beatles, além de outros artistas, passaram
a desenvolver no estúdio, né, a aproveitar a tecnologia de estúdio, e incentivaram essa tecnologia no estúdio, inclusive, para desenvolver gravações assim bem mais complexas, interessantes, instigantes, né, que renovaram completamente o conceito de música popular. Então, são 2 livros, eu acho que se vocês tiverem oportunidade de comprar e ler, vai ser muito bacana, vocês vão entender muito, vocês que são bitomaníacos também vão entender muito, né, a enorme contribuição que os Beatles deram para as gravações de estúdio, para a tecnologia de gravação, enfim, de composição, de arranjos, de sons na música, enfim, é muito interessante. Bom, vamos então ao contexto de criação do Revolver. Eu vou fazer, claro, como é possível nesses vídeos, um apanhado, né, geral sobre a época e tal. O 1966, o mundo, os anos 60 foram mágicos, né? Foram anos de profundas transformações sociais, culturais, e os Beatles, lá naquele finalzinho de 65 e 66, né, já em 66, os Beatles, eles eram artistas especiais no âmbito da música pop, do rock and roll. Por quê? Eu já falei nos vídeos anteriores, vou repetir brevemente aqui. Porque eles viviam buscando inovação, eles queriam renovar sempre a música deles. Eles passaram a ter contato, principalmente o Paul McCartney, e justiça seja feita, com outros elementos musicais, da cena musical. O Paul, por exemplo, na companhia do Barry Miles, que depois escreveria um livro, uma biografia autorizada do Paul anos depois, que era muito amigo dos Beatles, principalmente do Paul. Eles andavam muito por Londres. O Paul era o único solteiro. Os outros 3 Beatles já eram casados, moravam na periferia chique de Londres, em bairros afastados, né, de elite. Eles tinham filhos. O George se casaria no comecinho de 66, é verdade. E o George também ainda teria uma vida assim, social mais intensa. Mas o John e o Ringo, por exemplo, eles tinham a família deles, eles ficavam muito retirados, não eram assim de circular muito por Londres. Já o Paul e o George, principalmente o Paul, sim. Então o Paul teve contato com... Ele gostava de assistir recitais de música clássica, ele gostava de assistir espetáculos de música eletrônica, ele começou a entrar em contato com muitas obras do tipo Stockhausen, Stravinsky. O Paul gostava, ele tinha uma coisa, tem até hoje, assim, uma necessidade muito grande de novidade. Ele gostava de estar assim, muito para usar uma expressão banal até, na crista da onda, em uma expressão antiga que só alguém com a minha idade que usa. Então, essa é uma característica do Paul desde sempre. Então ele tinha um desejo muito grande de passar a realizar gravações e utilizar mais sons, mais elementos sonoros nas gravações dos Beatles. Claro, o John também tinha esse mesmo desejo. O John estava muito aborrecido, todos eles, com a coisa das excursões, aquela gritaria, ninguém ouvia a música deles. Eles estavam realmente aborrecidos àquela altura e queriam se dedicar mais à música, já estavam de saco cheio de tocar, toda aquela confusão, enfim. Era um desejo deles. O John Lennon, inclusive, dizia, né, por volta de 66, eu não me importaria de tocar para menos gente, né, do que... Desde que essas poucas pessoas, ouçam a música que eu estou fazendo. Eu prefiro isso do que tocar uma música que chega aos primeiros lugares nas emissoras de rádio, mas que ninguém ouve porque está lá gritando, aquele frenesi, aquele êxtase, né? O John, então, ele já estava dando sinais de muita insatisfação, todos eles estavam de saco cheio de tocar ao vivo e chegando perto de uma decisão de parar com as apresentações ao vivo. E o George tinha aquele contato com a música indiana, que a gente já falou. O George se interessou muito pela cultura oriental, né? Quer dizer, tudo isso passou a trazer para os Beatles um desejo cada vez maior de incrementar as músicas deles deixarem de fazer música somente para dançar,
né? Ou com temas banais, como relações amorosas, juvenis e tudo, e eles queriam fazer uma música mais complexa. Aquilo estava na cabeça deles, lógico, tinha o consumo de LSD, né, famoso ácido, que eles estavam naquela época, isso era usado para expandir a mente, né, e tudo mais. Não era usado como, infelizmente, passou a ser muito depois, como um vício, como uma fonte de bandidagem, etc. e tal. Naquela ocasião, as drogas eram vistas como um elemento criativo, que impulsionava a criatividade dos artistas, né? que os deixava mais sensíveis a tudo, a novas experiências e tudo mais, né? Era um outro conceito de uso de drogas, até porque naquela altura acho que pouca gente sabia dos efeitos maléficos que as drogas acabam trazendo para o organismo, né? O fato é que a época era esse contexto todo. Então, os Beatles foi com essa vamos dizer, carga de influências e de vivências que eles entraram nos estúdios da Abbey Road em abril de 1966 para gravar novo material. Eles tinham cerca de 1/3 de músicas compostas até então, né? Eles passariam a compor na medida em que eles iam gravando, né? O George Martin, claro, ali atuando forte como uma espécie de quinto Beatle, traduzindo todas as ideias que eles tinham para a partitura, né? Então, esse processo criativo foi um verdadeiro motor de arranque para a banda realizar um dos álbuns mais famosos e ricos em termos de sonoridade, que seria o Revolver, antes mesmo do Sgt. Pepper's, que seria o clímax, mas o Revolver realmente foi assim um disco. Tem muita gente que considera o Revolver o disco mais importante dos Beatles, né? E o interessante é que os Beatles iam gravar esse disco, eles queriam gravar em Memphis, eles estavam com uma ideia assim de gravar, eles estavam curtindo muito soul music, né? Eles queriam gravar em Memphis, nos Estados Unidos, já tinham conversado com o pessoal de uma pequena gravadora, né, a Stax, né? E estavam assim quase decididos a viajar para Memphis para gravar um disco voltado mais assim para uma sonoridade mais de negritude, né, de rhythm and blues, né? Mas por algum motivo, por dificuldades técnicas talvez, ou por simples preguiça, eles resolveram permanecer em Londres, nos estúdios da EMI. Que acho que uma das coisas que pesaram para essa decisão foi o fato da EMI ter maior tecnologia de estúdio, né? Ou seja, no fim eles acabaram pensando, bom, com as ideias que a gente está tendo agora é melhor ficar na EMI. E aí começaram a gravar. Começaram com Tomorrow Never Knows, né? E nesse livro, 1966, por exemplo, o autor escreve que o John e o Paul foram alguns meses antes, tipo fevereiro, março, eles passaram numa livraria famosa de Londres e compraram vários livros, né? O John comprou Timothy Leary, ele comprou um livro do Nietzsche, que ele nem sabia pronunciar o nome do Nietzsche, segundo esse autor desse livro, 1966. Ele falava Nietzsche. E aí o Barry Miles explicou para ele que não, John, é Nietzsche, né? E o John comprou um livro do Nietzsche, passou a ler Nietzsche, mas ele curtiu mesmo o livro tibetano dos mortos, né? É um clássico aí da filosofia oriental e tudo. E foi esse livro que inspirou Tomorrow Never Knows. E Tomorrow Never Knows já é uma canção incrivelmente simples, tocada basicamente com um acorde de Dó maior, né? Turn up your mind, relax and float downstream. Mas toda a sonoridade que o Lennon queria colocar na música, né, os efeitos, ele queria, enfim, que a voz dele soasse como a de um monge tibetano, como ele falou muito nas entrevistas, né? E tinha toda aquela sonoridade, os loops, né, que eram as fitas que eles dobravam pacientemente em casa, montavam aqueles loops e levavam para o estúdio. O Jeff Emerick,
que era o engenheiro de som, falecido há pouco tempo, e o George Martin, eles montavam aquilo no estúdio e o John aprovava o som, o John e o Paul e os outros Beatles, claro, né? E Tomorrow Never Knows já é um exemplo dessa incrível renovação que os Beatles estavam imprimindo nas gravações, né? E daí para frente foi um passo, né, para todas as canções do Revolver, né, serem gravadas de uma forma inovadora, né, com muitos recursos timbrísticos, né. Por quê? Naquele momento, e aí nesse livro tem uma explicação muito bacana sobre isso, o conceito de canção, esse autor, o Sérgio Molina, ele define 3 estilos de canção popular. Primeiro, que é uma palavra cantada, vamos dizer assim, a palavra cantada. Ou seja, uma música como é o rap, né, o hip hop, era o repente nordestino, são esses estilos que continuam aí, estão aí presentes, né, que são importantíssimos dentro da música popular. Esses recursos de palavra cantada, por exemplo, você tem a letra da música e o que está sendo dito, pronunciado, como um elemento mais importante. Aí você tem uma música que vamos dizer, ela fica ali, que é uma canção, que ele define como uma canção popular, né? Que é mais assim equilibrada, ela tem as duas coisas, ela tem um peso da letra, da poesia que está sendo cantada, mas tem a melodia que é muito definida, muito forte. Então é um equilíbrio, né, que existe. Ele cita vários exemplos, os Beatles mesmo com Blackbird, por exemplo, canções do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Chico Buarque aqui no Brasil, né? E tem a música que, além da letra, ela ganha o acréscimo de várias vozes, de vários instrumentos, ou seja, o arranjo musical, ele ganha uma importância muito grande. São vários instrumentos dando recados ou complementos do que está sendo cantado na letra, através da melodia, da voz do cantor, mas acréscimos de outras informações subliminares até, que o compositor quer imprimir à música, né? E para isso foi necessário que os estúdios de gravação passassem, com a tecnologia, a servir de, vamos dizer assim, mais um instrumento, a mixagem, os recursos eletrônicos, né? Servissem de mais um instrumento para viabilizar toda essa gama de impressões que o compositor queria colocar na música, ou seja, era a montagem. Tanto que esse autor, o Sérgio Molina, ele fala, os Beatles foram, na música popular, na área do rock, eles foram os primeiros a acrescentar esse recado musical mais amplo, sob forma de arranjos mais complexos, na montagem de um fonograma, ou seja, passou a ser muito importante, não apenas a melodia da música importante, mas todo o conjunto, né? O resultado final, o fonograma, ele define como um fonograma, ou seja, uma música de montagem também, né? Que inclusive seria muito difícil de ser reproduzida num palco com os recursos da época, né? Isso pesaria também na decisão dos Beatles. O fato é que a coisa enveredou-se por esse caminho, e daí é que vem a riqueza desse disco, né? Nós temos aqui, eu vou falar rapidamente de cada música. O disco começa com Taxman, do George Harrison, ele fazendo uma crítica à cobrança de impostos, cobrança elevadíssima do governo inglês, né, que não deixava praticamente nada, né, para o contribuinte, né? E tem um solo de guitarra do Paul McCartney aqui que é espetacular, né? O Paul, por algum motivo, resolveu fazer o solo dessa música, talvez porque o George não estivesse conseguindo o feeling necessário. O Paul pegou a guitarra e fez um solo que é simplesmente um dos melhores solos, do meu ponto de vista, dos Beatles, mas do rock dos anos 60, uma coisa maravilhosa. Eleanor Rigby é exatamente isso, é a história da solidão de uma pessoa solitária, com aquele quarteto de cordas acompanhando o Paul McCartney, uma música
que prosseguiu o estilo de Yesterday, por exemplo, do Help, né? É um clássico. I'm Only Sleeping, a guitarra gravada ao contrário, o John cantando sobre a preguiça, que era uma característica dele, né? Here, There and Everywhere, uma balada lindíssima, seguindo a tradição de And I Love Her, né? De Michelle, né? O Paul, melodista fantástico. E Yellow Submarine, evocando a união dos anos 60, do Flower Power já ali, né? Os Beatles trazendo para a Inglaterra aquela ideia que já circulava em São Francisco, nos Estados Unidos, do Flower Power, também com elementos sonoros incríveis, o som da água, do submarino, né? She Said, a música que o John compôs com uma execução perfeita de guitarra do George Harrison, também uma bateria esplêndida tocada pelo Ringo num ritmo bastante legal, né? Com várias mudanças de compassos, né? Good Day Sunshine, brilhante, sobre o Flower Power também, sobre a alegria de se ver o sol brilhar, né? Angel Bird Can Sing, ótimo trabalho de guitarras também do George Harrison, né? O John dando uma resposta ao Frank Sinatra, que criticava os Beatles muito naquela ocasião. For No One, uma música lindíssima do Paul, falando sobre romance, sobre, mais uma vez, sobre a Jane Asher, né? Dando sequência àquela ideia desenvolvida em I'm Looking Through You, We Can Work It Out, né? Dr. Robert, também falando de um dentista que serviu ácido pela primeira vez para eles, né? O John provavelmente falando aqui desse dentista. I Want to Tell You, a música do George Harrison também com elementos de música indiana, assim como Love You Too, que eu esqueci de falar, né? Do lado 1 do disco, a cítara, o George tocando a cítara já bem melhor do que ele tocou na Norwegian Wood, né? I Want to Tell You, uma música muito legal, com acordes dissonantes, um clima bem interessante, né? Um arranjo bem interessante. Got to Get You Into My Life, uma homenagem à música negra americana, à soul music, com os metais, né? Uma inovação, né? E Tomorrow Never Knows, que eu já falei aqui, que é uma música épica, uma música simplésima, com uma harmonia de um acorde só, mas com uma melodia muito bacana e enfim, os loopings, eu já falei, né? Que criam um efeito espetacular, faz com que a gente imagine o John no alto de uma montanha com uma bengala cantando sobre o que seria, por exemplo, o mundo espiritual, né? Então o Revolver, gente, causou essa transformação inigualável no cenário da música popular, né? E com isso os Beatles chegaram à conclusão de que eles não podiam reproduzir essas músicas num palco. Isso os ajudaria a se decidir, por exemplo, pelo fim das excursões. Eles fariam a última apresentação em julho e agosto de 66 e encerrariam as apresentações ao vivo deles. Isso a gente vai falar num próximo vídeo, que eu vou usar o disco dos Beatles Bootleg, gravado no Japão, nessa ocasião, como parâmetro dessa última turnê. Valeu, pessoal! Muito obrigado aí pela atenção de vocês, agradeço quem curte os meus vídeos, quem faz os comentários, o Cláudio, aí os dois Cláudios aí do Nordeste, o Cláudio da Bahia, o Cláudio lá da Paraíba, que são dois Beatlemaníacos de primeira classe, enfim, a todo o pessoal que me acompanha e que eu tenho certeza que, assim, são super entendedores de Beatles e que podem perfeitamente dar contribuições aqui para o texto desses vídeos. Valeu, gente, a gente se vê no próximo Discografia Comentada dos Beatles. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de visitar o meu link, ginger3003.mercadoshops.com.br. Valeu!